Mateus capítulo 5, versículos de número 1 e 2 inicialmente, depois prosseguiremos. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava. Até aqui por enquanto. Jesus, o nosso Senhor e professor eterno, ensinando ali na montanha. Ensinando e aprendendo com paz e misericórdia. É uma adaptação ao tema geral da Convenção Batista Brasileira para o ano de 2022. E o versículo que é o versículo divisa é Efésios 4:32, sede uns para com os outros misericordiosos. É a ação da misericórdia através do ensino e também da aprendizagem, tendo como exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, então, irmãos, é nos apresentado como exemplo de mestre. E queremos pensar exatamente nesta possibilidade de cada um de nós, educadores cristãos, olharmos para Jesus e ver em Jesus o nosso exemplo como mestre. Coleman, escrevendo no seu livro Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, ele disse assim, escreveu o seguinte a respeito de Jesus como mestre. Jesus foi chamado abundantemente de Rabi e Senhor. Rabi é mestre, evidenciando que o povo respeitava como mestre. É possível dizer que provavelmente a maioria das pessoas visse Jesus mais como mestre do que como Messias. Uma coisa é fato, as multidões reconheciam sua grande habilidade no ensino e na comunicação. Quando nós olhamos para Jesus, nos relatos bíblicos, Jesus exercendo o ministério do ensino, nós podemos perceber exatamente um professor hábil. Alguém com habilidade no ensino e na comunicação. O que nós podemos chamar a atenção, irmãos, a respeito de Jesus como nosso mestre, e ser o exemplo de mestre e excelente, é que Jesus ensinava considerando as pessoas. Ou seja, ele levava em conta as necessidades e as expectativas dos seus alunos. Imagino que aqui está um bom exemplo para nós. Quando estivermos diante dos nossos alunos ou dos nossos liderados, precisamos levar em conta as suas necessidades e as suas expectativas, para que o tema, o assunto ensinado, possa realmente trazer aos nossos alunos a resposta daquilo que ele busca em meio à sua expectativa. E Jesus então olhava para a multidão, dos seus alunos e percebia ali homens e mulheres necessitadas de ouvir e aprender, independente de sua posição e de seu pensamento. Imagino que deste caminho que cada um de nós, enquanto professor, precisa perceber na palavra de Deus, lições que precisam ser aplicadas à vida dos nossos alunos, independente da sua posição e do seu pensamento. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 3 e 4, ele diz assim: nada façais por proselitismo ou por vanglória, mas por humildade, olha o restante do versículo, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, a maneira como o outro pensa, a forma como o outro pensa, a maneira como ele entende, nós precisamos considerar que ele pode contribuir. E cada um de nós deve entender que precisa trocar com ele as suas experiências. Não tenha cada um em vista
o que é propriamente seu. Ou seja, aquilo que é seu, aquele conhecimento que você tem, compartilha com o seu aluno. Senão também cada qual o que é do outro. Então, Jesus foi conhecido muito mais como mestre. Havia uma razão de ser. Porque havia uma dificuldade muito grande por parte dos judeus reconhecê-lo como Messias. Aqueles que reconheceram a Cristo como Messias tiveram uma vantagem muito grande. Porque reconheceram o Cristo Salvador e Mestre e Senhor de suas vidas. Mas tantos outros não reconheceram. Mas foi notadamente reconhecido como Mestre por excelência. Prince, escrevendo no livro Pedagogia de Cristo, Mestre por Excelência, ele diz o seguinte: Jesus sempre demonstrou interesse e amor por todos. Ou seja, ele ensinava demonstrando interesse e amor pelos seus alunos. Imagino que isto é um bom exemplo para nós. Interessava-se mais pelo ser humano do que pelos credos, do que pelas cerimônias, do que pelos ritos e organizações. Nós vamos perceber Jesus, às vezes, confrontando, não é, as organizações e os ritos do seu tempo, porque aquelas organizações, lideradas pelos judeus, e os ritos judaicos, muitas vezes não consideravam as pessoas, consideravam apenas a organização. E sempre buscava fazer algo para ajudar as pessoas. Prince diz o seguinte, que as atitudes de Cristo, como essas, sempre caracterizaram o Cristo como mestre, grande mestre. Entre tantos que passaram no mundo, ele é considerado como o excelente mestre. Portanto, irmãos queridos, Jesus, nosso mestre por excelência. Mateus capítulo 5 começa a narrativa do Sermão da Montanha, que vai até o capítulo 7. Quando Jesus estava aí ensinando, ele estava diante de uma grande multidão. Mateus diz que é uma grande multidão. Jesus está na região das montanhas, e reunido ali com ele uma grande multidão, para ouvir o seu ensino. Por isso o capítulo 5 até o capítulo de número 7, é chamado do Sermão da Montanha, porque há vários preceitos ensinados por Jesus. Ali está Jesus diante dos seus alunos, na sua sala de aula, um dos montes, reunido com os seus seguidores, especialmente com os seus discípulos, ensinando. Jesus, depois de identificar e chamar, não é, os seus discípulos, os seus vocacionados, capítulo 4, ele reúne-se com as multidões no monte. É quando Jesus viu as multidões. Dá uma olhadinha no capítulo 4, vira uma página atrás, no versículo de número 25. Jesus está reunido ali com pessoas que eram da Galileia, pessoas que eram de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia, da além do Jordão. No capítulo 4, versículo 25, Mateus diz que era uma numerosa multidão que seguia a Jesus para ouvir os seus ensinos. Ele estava sempre cercado de pessoas interessadas em aprender. Haviam também aqueles que estavam ali para, de alguma forma, perseguir. Mas haviam muitos tantos outros interessados em aprender com o mestre dos mestres. Então você, meu querido aluno de EBD, aluno, né, e que faz parte das organizações educacionais da igreja, assim como os nossos irmãos do passado, devemos desenvolver também esta possibilidade de interesse pela aprendizagem. Interesse por aquilo que o Senhor tem para revelar a cada um de nós
e que o seu professor de EBD ou o seu líder na área educacional tem preparado para ministrar a você. Então, cada um de nós, enquanto aluno, precisamos também ter o interesse e fazer parte desta grande multidão de interessados. O texto diz que Jesus subiu a um monte. Aliás, Jesus vai ser encontrado muitas vezes na narrativa bíblica, ensinando no monte, orando no monte. Em muitas vezes nós vamos encontrar isto a respeito de Jesus. E ele prega este sermão e ensino quando está em um monte. Jesus, irmãos, então está diante da sua classe, na sua sala preferencial, a natureza. E o que ele está fazendo? O que Mateus diz? Abrindo a sua boca para ensinar. Jesus está ali diante da sua classe, dos seus alunos, para ensinar. E que característica podemos encontrar em Cristo, que podemos então continuar afirmando que ele é realmente exemplo de um mestre? Primeiro, ele estava ensinando a multidão, ou seja, aqueles que vieram para a sala de aula. Quantos de nós, crentes em Cristo Jesus, membros de nossas igrejas, temos perdido a oportunidade de irmos para a sala de aula? E o nosso apelo é que cada um de você que está me ouvindo nesta manhã, aqui no templo, ou através da nossa rede de comunicação na internet, se você não é aluno ou não faz parte, né, de uma classe de estudo bíblico, que você possa ir à sua sala de aula. Que você possa ir a um lugar onde você possa aprender da palavra de Deus. A pregação do púlpito é também uma sala de aula. Mas temos a oportunidade de estarmos diante de professores capacitados, orientados. E por falar nisso, a nossa escola de líderes continua de pé, aberta para que você possa estar aqui conosco também, capacitando para ser cada vez mais melhor líder, melhor professor para ministrar a sua aula. Então, interesse tanto do professor em aprender, em se capacitar, e interesse do aluno em reter no seu coração o ensino recebido. E o que Jesus está ensinando no capítulo 5? Ele está ensinando no capítulo 5, primeiro, o que significa ser verdadeiramente feliz. É o conteúdo da matéria que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando no capítulo 5, versos 13 a 16, ele está ensinando sobre a grande influência que o crente precisa ser nas suas relações, sal e luz. Jesus está ensinando sobre isso. Jesus ensina também nos versos 17 a 20, ele ensina sobre a observância da palavra, da lei, como está revelada aos nossos corações. Jesus ensina também nos versos 21 até o verso 26 do capítulo 5, sobre o relacionamento da justiça cristã entre irmãos e outras pessoas. A nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros na igreja e com o nosso próximo. Ele ainda ensina nos versos 27 até 32 sobre a fidelidade no casamento. Olha quantos ensinos. Eu imagino que não foram poucas horas. Eu imagino que Jesus esteve diante da sua classe com tempo bastante para ensinar tantos conceitos, tantos ensinamentos. Ele ainda ensina, irmãos, sobre a família, sobre a importância da permanência do casamento, ensina sobre o perigo do falso juramento, versos de número 33 a 37, e ele fala-nos também sobre o perigo da vingança, versos 38 a 42, e ensina-nos sobre o valor e a excelência do amor, versos 43 a 48. São temas
de assuntos importantes que Jesus ensinou no capítulo de número 5. Mas eu quero me deter aos versículos que estão aí no texto sagrado, de 3 a 12, que são as bem-aventuranças. Eu quero destacar este ensino importante de Jesus. Diante de todos estes ensinos, o que ele quis nos ensinar a respeito da bem-aventurança? Jesus, irmãos, então é reconhecido como aquele que tem autoridade para ensinar. Autoridade. Diante da comparação que aquelas pessoas podiam fazer. Olha Mateus 7, verso 29. Porquanto Jesus ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Eles tinham como relacionar o ensino dos escribas com o ensino de Jesus. O ensino dos escribas não era um ensino baseado em autoridade, porque eles diziam, mas faziam diferente. Diziam que estava na lei, mas caminhavam por entendimentos diferentes. Jesus não. Ele é identificado como aquele que ensinava aquilo que realmente praticava. Em Mateus capítulo 5, versos 3 a 12, o texto apresenta-nos o importante ensino e exemplo do Mestre Jesus. No versículo de número 2 diz, então, como dissemos, que ele começou a ensiná-los. Ensinar significa estar ocupado com o ensino e orientação dos seus alunos. Ensinar significa conhecer a mensagem que vai transmitir, o conteúdo da pregação e da mensagem que vai transmitir. Ensinar significa conhecer os alunos a quem vai ensinar. Precisamos saber a quem estamos falando e de que maneira vamos aplicar o ensino. Ensinar significa saber aplicar o ensino à vida dos seus alunos. Ensinar significa usar métodos relativos, não é, ao seu tempo. Jesus usou os métodos relativos ao seu tempo, mas também alguns métodos que podem ser repetidos hoje. Entre tantos métodos relativos ao seu tempo, Jesus usou perguntas. Perguntas, o método de perguntar. Conheces os mandamentos? Foi a pergunta de Jesus ao jovem, não é? Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês, o que dizem a respeito de mim? E tantas outras colocações de Jesus nos seus ensinos a partir de perguntas. Jesus ensinou usando parábolas, ou seja, uma história com profundidade de ensino, com lições. Foram diversas as parábolas, exemplos como também da criança, quando ele quis dizer a respeito da criança, como nós podemos fazer para herdar o reino dos céus, sermos como crianças. Jesus usou a natureza como exemplo, e quantas vezes ele usou a natureza como exemplo? Jesus usou a experiência dos seus alunos. Quando ele fez menção aos discípulos, eu vos farei pescadores de homens, porque eles eram o quê? Pescadores na sua atribuição. Então eles entenderiam muito bem o que significaria depois ser instrumento de Deus para levar pessoas a Jesus. Então Jesus usou a própria profissão deles como exemplo. E João vai escrever lá no final do Evangelho que Jesus falou e ensinou e fez de muitas formas. Que fosse escrever tudo, não teríamos lugar para relatar. Então, irmãos, a partir dos versos seguintes, verso 3 em diante, nós vamos começar perceber Jesus fazendo uma exposição do conteúdo do seu ensino. Versículo 3 do capítulo 5. Felizes são os que reconhecem que precisam de Deus. Imagino que Jesus está querendo dizer àqueles irmãos que ali estavam, aqueles presentes, alunos presentes, o quanto é importante reconhecer a necessidade que temos de Deus. O como é importante
precisam reconhecer o soberano Deus em suas vidas. É isto que Jesus quis dizer aqui. Que seriam felizes reconhecendo a soberania de Deus. E nós somos felizes quando Deus é realmente reconhecido como soberano em nossas vidas. Reconhecer Jesus quis dizer que era necessário saber que Deus é Senhor de todos. Além disto, significa ensinar que Deus precisa ser reverenciado, cultuado. E temos visto neste tempo, irmãos, atitudes que faltam respeito ao próprio Deus. Respeito ao próprio Deus. Atitudes neste tempo que temos refletido, o quanto nós temos percebido um momento difícil que estamos vivendo neste mundo e, consequentemente, no Brasil, o nome de Deus sendo zombado. E a palavra do Senhor diz que Ele não se deixa zombar. Ai daqueles que zombam do nome de Deus. Então, é isto que no versículo 3, o Senhor Jesus, o mestre por excelência, quis nos ensinar. Quem é Deus? Como Ele precisa ser reconhecido no meio de nós. A pessoa de Deus, né? Jesus está falando sobre a pessoa de Deus. Pois é esse tipo de pessoa que fará parte do reino de Deus. Aqueles que reconhecem a soberania de Deus estão inseridos no reino de Deus. Versículo 4. Felizes são os que choram. Mas que choro é esse? Que choro é esse? Será que ele está falando do choro por alguma emoção? É interessante perceber aqui que Jesus está falando que felizes são aqueles que choram arrependidos dos seus pecados. O choro como expressão de arrependimento, como expressão do reconhecimento do pecado, entendendo que o pecado o afastou de Deus, o deixou separado do Senhor, como diz Paulo aos Romanos, e que agora ele está arrependido e chora diante de Deus, se quebranta diante do Senhor e pede perdão e volta-se para o Senhor. Então é o choro do arrependimento. E o que diz então o texto? Qual é o resultado? Deus o consolará. Significa Deus o perdoará. Deus voltará a ter relação com aqueles que choram o choro do arrependimento. Versículo 5. Felizes são os humildes. Felizes são os humildes. Ou seja, aqueles que colocam ou se colocam na dependência de Deus. Humildade neste sentido, de colocar-se na dependência de Deus. E também podemos entender a humildade como relacionamento entre os nossos irmãos. E o Senhor diz que aqueles que se apresentam diante dele com humildade herdarão a terra que Deus prometeu. Então, aquele que se apresenta com humildade, com submissão, com entrega ao Senhor, herdarão a terra que prometeu. Versículo de número 6. Felizes são os que têm fome e sede. Mas que fome e sede? Fome e sede da justiça de Deus. Desejo ardente por Deus, por sua justiça, por sua manifestação. E Jesus está ensinando a respeito disto. Significa aqueles que reconhecem a indispensabilidade da ação de Deus em sua vida. Entende que é indispensável. Deseja profundamente que Deus venha agir em sua vida. E qual é o resultado aplicado? Deus fará com que fiquem satisfeitos. Aqueles que têm fome de Deus, Deus os satisfará com a sua presença. Olha o verso 7. Felizes são os que têm misericórdia dos outros, ensinando e aprendendo com misericórdia. Você, professor, você, líder, nós, líderes, precisamos aprender a ter misericórdia uns dos outros, quando estamos liderando ou ensinando.
Ou seja, são aqueles que usam de benignidade, entendem que as pessoas são individuais. Mesmo que o ensino dele seja um ensino para uma classe inteira, não é? E a pregação muitas vezes para uma classe maior, mas cada um de nós vai ouvir aquilo que está recebendo de forma individual. E nós precisamos ter misericórdia, entendendo que cada um de nós é diferente do outro. Entender as nossas limitações, entender as nossas privacidades, muitas vezes, a nossa maneira de pensar e agir, mas amar o irmão, independente das suas características pessoais. É esta misericórdia que Jesus está falando. Então, se você for misericordioso com o seu irmão, sabe qual é o resultado? Deus terá misericórdia de você. Será alvo da misericórdia de Deus em seu favor. É este ensino que Jesus está dizendo aí no verso 7. Olha o verso 8. Felizes os que têm coração puro. A felicidade do crente por viver a pureza, uma vida realmente entendida que para agradar a Deus e servir a Deus, o pecado não pode dominar a sua vida. Seu coração, sua mente precisa estar habitada nela a pureza. Pureza extremamente necessária, principalmente para a vida daqueles que são ou os que ministram e ensinam na igreja de Jesus. Porque ele vai estar falando da palavra, daquilo que ele crê. Ele vai estar dando testemunho e o ensino daquilo que ele recebeu como verdade. E a sua prática, a sua vida, precisa estar condizente, precisa estar conferida com a palavra que ele prega e ensina. Então, pureza. E qual é o resultado da pureza? Estes verão a Deus. Não há como ver Deus se não for com um coração puro. Não há como contemplar Deus a não ser com um coração puro. Verso 9. Felizes são os que fazem a paz. Ensinar, aprender com um coração em paz. Ou seja, que promove a paz das relações com seus alunos e liderados na igreja. O ensino é para promover a paz e não dissensão, não separação. Então, ao ensinarmos a palavra, vamos nos deter ao que está escrito. É claro que você pode usar alguns exemplos, mas há determinados momentos que é necessário que a gente fale exatamente aquilo que está como conteúdo para o ensino. Posições pessoais, elas às vezes servem e devem servir para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, mas respeitar a posição um do outro. E com isto, promovendo a paz. Pois Deus chama aqueles que promovem a paz de seus filhos, porque Deus é o Deus da paz. Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Então aqueles que promovem a paz imitam a Cristo e são encontrados como filhos de Deus. Versículo 10. O texto de Mateus nos mostra que a perseguição estaria presente na experiência de todo crente em qualquer tempo. E o texto me diz ainda que é feliz aquele que é perseguido. De que forma você pode entender isso? O que Jesus está dizendo com isto? Jesus está dizendo, irmãos, que são felizes aqueles que são perseguidos, porque fazem a vontade de Deus. São perseguidos porque agradam a Deus. A perseguição é uma resposta que o identifica como homem e mulher de Deus. É algo que o faz entender que ele está vivendo a verdade da palavra. E por isso perseguido. Fazer a vontade de Deus é fazer aquilo que realmente, o Senhor nos tem ensinado na sua palavra. E o que acontece? Ele diz que aqueles que são perseguidos por causa do seu nome, é porque você pertence ao reino
de Deus. E o verso 11: felizes serão vocês quando forem insultados, perseguidos e receberem todo tipo de calúnia pelo fato de me seguirem. Ou seja, Mateus está registrando aqui esta fala de Jesus, significando dizer que a fidelidade ao Senhor produz alegria no coração do crente, mesmo que tenha que pagar o preço. É esta felicidade, é a felicidade de pagar o preço por nossa fidelidade ao Senhor. Portanto, irmãos, concluímos que Jesus, mestre por excelência, ensinou os seus alunos, discípulos e apóstolos, demonstrando ser aquele que tinha a palavra da verdade, que tinha o compromisso com a verdade, o compromisso com a missão. E cada educador cristão tem este belo exemplo, o exemplo de Jesus, o mestre por excelência. E, portanto, à semelhança de Jesus, eu e você, cada um de nós, porque se não somos ou não exercemos efetivamente um cargo nas organizações educacionais da igreja, mas todos nós somos educadores. Você, papai e mamãe, você é educador no seu lar. Você está educando alguém quando está convivendo com alguém, dando o seu exemplo de vida cristã. Então todos nós somos educadores. Então cada um de nós, educador cristão, precisa conhecer a mensagem que ensina. Precisa aceitar e ser fiel à missão recebida. A exemplo de Jesus. Precisa ser fiel à verdade revelada na palavra de Deus. Precisa ser dinâmico na prática do ensino, aprender cada vez mais como melhor ensinar. A exemplo de Jesus. Precisa conhecer o seu educando, o seu aluno, e aplicar as lições às suas necessidades e expectativas. Precisa também entender que Jesus Cristo fez o principal, que não nos cabe fazer, mas Ele fez. Ele entregou a sua vida para ser o nosso Salvador. Mas como nós somos discípulos de Cristo e educadores cristãos em nome de Jesus, nós precisamos entregar a nossa vida, pagando o preço de sermos educadores cristãos, a exemplo de Jesus. Compartilhando com misericórdia e com paz o ensino da palavra de Deus. É, sem dúvida, o desafio para nós, professores, educadores. Seja você um professor na escola secular, crente em Cristo Jesus, diante de alunos em que você vai dar testemunho do seu evangelho, seja professor na escola bíblica dominical, ou liderando uma organização educacional de nossa igreja. Olhe para Jesus, o nosso principal exemplo. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Muito obrigado, Deus, por este momento de podermos refletir na Tua palavra e de aprender com o Teu Filho, o nosso amado Mestre, como realmente sermos educadores cristãos, a exemplo do que foi Jesus no tempo em que ministrou aos seus alunos. Oramos em o nome de Jesus. Amém.